chamamos, Senhor, nós chamamos. Nós amamos a Tua presença, Jesus. O Senhor é lindo, o Senhor é belo. O Senhor é tudo que nós precisamos, o Senhor é tudo que nós dependemos. Ah, Jesus. Sinta-se à vontade em nosso meio, Jesus. Faça o que o Senhor quiser fazer. Não é sobre o que nós queremos, mas é sobre o que o Senhor quer fazer. Não é sobre o que eu quero, mas é sobre o que o Senhor quer fazer. Faça o que o Senhor quiser fazer. Ah, Jesus. Toca em quem o Senhor quiser tocar. Cura quem o Senhor quiser curar. Transforma quem o Senhor quiser transformar. Restaura quem o Senhor quiser restaurar, Senhor. Ei, traga de volta, Jesus. Traga de volta quem se perdeu. Traga de volta quem está frio. Traga de volta, Jesus. Vai ser Chacatalaramaçu e Anderaramaçu. Jesus. Sabe quando o reino se manifesta? A palavra reino, ela também tem como significado servir uns aos outros. O servir uns aos outros é o reino. E sabe quando o reino se manifesta na terra? É quando nós estamos dispostos a servir uns aos outros. Jesus, ele disse assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Sabe quando é que Jesus vai bater na porta de alguém? Quando você se dispõe a servir e bater na porta, porque Jesus vai através de você. Jesus, ele entra na casa de alguém, ele entra na vida de alguém através de você. Então, quando nós cantamos o Teu reino vem, nós precisamos estar disponíveis em dizer: nós estamos indo. Porque é fácil para nós falar: Senhor, vem e faça o que o Senhor quiser fazer. Mas quando nós entendemos que o Senhor vai fazer através de nós, quando eu entendo que o Senhor vai fazer através de mim, se torna uma responsabilidade. Então o reino, ele vai se manifestar através de você, através de mim. É quando você se dispõe, é quando você se diz disponível para Ele. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículo é o 22. Ah, Jesus. Mateus capítulo 14, versículo é o 22. Todos acharam? Feche seus olhos. Vamos orar mais um pouco. Jesus, nós te entronizamos neste lugar, nós entregamos o nosso tempo, o nosso coração e a nossa atenção para aquilo que o Senhor quer fazer, para aquilo que o Senhor quer falar. Que o Senhor possa falar mais uma vez conosco. Que o Senhor possa estender a Tua voz mais uma vez aos nossos corações. Para que nós possamos entender. E além de entender, poder praticar, Senhor, aquilo que nós estamos ouvindo do Senhor. A Tua voz, ela tem um poder sobrenatural, ela tem um poder surreal. De nos capacitar dentro daquilo que nós somos incapazes de realizar.
de fato nós somos incapazes de realizar algo, alguma coisa, porque não é sobre o que eu sei fazer, não é o meu tempo de experiência dentro daquilo que eu sei, que eu aprendi a fazer, mas é sobre o Senhor. Não é sobre quem eu sou diante dos homens, mas é sobre quem o Senhor é. É sobre o que o Senhor quer fazer, é sobre o que o Senhor quer realizar em nosso meio. Então, mais uma vez, o Senhor possa falar neste lugar, o Senhor possa falar aos nossos corações. Querido, estenda suas mãos para cá e ore por mim. Ah, Jesus. Obrigado, Jesus. Mateus capítulo 14, versículo é o 22. O texto diz assim: e logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Logo é depois, né, de que algo acontece. O que aconteceu antes foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, ele acaba de fazer um milagre. Ele acaba de multiplicar 5 pães e 2 peixes. Um pouquinho antes, o texto vai dizer que ele pega um barco e vai para o deserto. E chega no deserto, a multidão descobre que ele vai para lá. E a multidão segue ele. E a multidão seguindo ele durante esse período no deserto. O texto vai dizer que Jesus olha para eles e sente compaixão. E aí Jesus fala, vamos, em outros textos, né, nos diz isso também. Jesus fala, na verdade os discípulos dizem assim: Senhor, despede a multidão. O lugar é deserto. Despede eles para que eles possam ir até alguns lugares para comprarem o que comer. E aí Jesus disse: deem vocês o que comer para eles. Um dos discípulos vai dizer: Senhor, nós não temos nada além de 5 pães e 2 peixes. Jesus vai falar: traga para mim. Todo mundo conhece a história. O texto vai dizer que Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes, levanta para o alto, agradece, entrega para os discípulos. Antes disso, ele faz uma organização, ele pede para sentarem organizados, para que o povo se assentasse organizado. E aí, os discípulos vão entregar os 5 pães e 2 peixes. Milagrosamente, 5.000 homens, e sem contar as mulheres, vão comer desses pães e desses peixes, vão se fartar. E aí vai sobrar ainda 12 cestos cheios de pães e de peixes. Você consegue se imaginar numa situação dessa? Onde você olha à sua volta, há centenas de pessoas que estão seguindo o mesmo Jesus que você. E esse Jesus, ele olha para essas centenas de pessoas e tem compaixão. E aí Jesus vai olhar para nós e falar: vocês têm algo para alimentar essa multidão? Você consegue se imaginar nesse momento, nessa situação? E quem sabe eu seria um daqueles que diria: Senhor, nós não temos nada.
Porque em várias vezes eu já olhei para a situação à minha volta e olhei para Jesus e falei: Senhor, eu não tenho o que fazer, eu não tenho nada. E aí Jesus vai falar assim: não, procura direitinho que tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisa. Procura direitinho porque sempre tem alguma coisa. Ainda que seus olhos não veem, ainda que você esteja desapercebido, sempre tem alguma coisa. E talvez você não tenha, mas alguém que está do seu lado, seu amigo, tem alguma coisa. E aí Jesus vai falar assim: ó, traga para mim. Traz para mim. Você entrega para Jesus, Jesus, de uma forma surreal, faz o que você entregou para Ele se multiplicar. Eita glória! O que você tinha era tão pouco, mas quando você entrega para Ele se multiplica. O que você tinha em mãos era tão pouco, mas quando você entrega para Ele, aquilo se multiplica. Aí olha o pessoal e tão bom, né, você entender que quando você tem algo que é pouco e você entrega diante dele, aquilo se multiplica. Isso é bom ou não? Imagina você naquele lugar e vendo essa cena, eu olhando para isso e vendo, uau, como que os pães estão multiplicando, como que os peixes estão multiplicando. E não é pouco, é muito, porque o texto vai dizer que o povo comeu até se fartar. Duvido se não tem aqui alguém que quando era mais novo não comia 10 pãezinhos de manhã. Na época que o pão custava centavos, né? Me dá 10 pães. Comia até se fartar, né? Eu era assim, uma família de 7 irmãos, comprava 10 pães e comia até. E aí minha mãe falava: por que você comeu tudo e não deixou para os seus irmãos? Era comer até se fartar, velho. Pão quentinho com manteiga. Imagina você vendo essa cena, Jesus, de uma forma milagrosa, multiplicando pães e peixes na sua frente. Você fala: uau, aí você vê a multidão comendo e até se fartar. E de repente você olha, Jesus fala assim: agora recolhe o que faltou. Você vai recolher, olha para os seus amigos que estão ao seu redor. Ué, você pegou cesto também? Você pegou cesto também? Pegou cesto também? Pegou 12 cestos cheios de pães e peixes. Uau! Isso é um momento para vislumbrar, né? Para falar: uau, Jesus é o máximo. Sim ou não? Vontade de você olhar, correr para os braços de Jesus e falar assim: Senhor, o Senhor é o máximo. O Senhor pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. O Senhor é aquilo que nós não somos. O Senhor tem a capacidade de realizar aquilo que nós não temos capacidade. E aí Jesus olha para você e fala assim: ó, entra no barco e vai para o outro lado. Como assim? O texto, eu não sei se você prestou atenção aí, mas o texto vai falar assim, ó: e logo Jesus compeliu os discípulos. Em algumas versões vai estar: Jesus ordenou os seus discípulos, deu ordem. Eu já li isso aqui algumas vezes, já falei isso aqui algumas vezes. E eu fui tentar entender o porquê que Jesus ordena, o porquê que Jesus compele. A palavra compelir ou ordenar é o mesmo que eu anotei aqui, em grego. Vou achar aqui. Como é que eu vou achar aqui? Outra coisa eu anotei aqui. Celular. Caramba, vou achar aqui, peraí, tem bastante coisa. Ah, tá, achei. É anacaso. Anacaso. A
palavra compeliu ou ordenou é anacaso. Sabe o que significa anacaso? É forçar, constranger por todos os meios. É o meio de forçar, é o meio de dar força. Então o texto vai dizer que Jesus ordenou, é como se ele estivesse forçando os discípulos a entrarem no barco. Isso me faz entender que os discípulos não queriam ir para o barco, mas Jesus força. Compeliu Jesus dizendo para os discípulos: entrem no barco. Forçou. É como se ele pegasse pelo braço assim e falasse: ó, entra no barco. E faz o que depois que entrar no barco? Vai para o outro lado. Mas o que tem lá? Não interessa, não importa. Entra no barco e vai para o outro lado. Tá bom. Eu vou entrar no barco. Só que antes de entrar no barco eu vou olhar para toda a situação que eu vi anteriormente e vou falar: meu, mas você está confortável aqui. O lugar aqui está estável, está bom. Tudo que os meus olhos viram aqui, tudo que meus olhos viram lá atrás, Jesus curando, Jesus transformando, Jesus multiplicando pães e peixes. Está gostoso aqui. Está muito bom. E agora Jesus vai me forçar a entrar no barco e ir para um lugar que eu nem sei onde é. E nem sei o que vai me esperar lá. Algumas coisas nós não vamos entender. É um processo. Quem sabe alguns estão passando por esse processo assim como eu. Coisa que a gente não consegue entender. Por que aqui está confortável? Aqui está bom. Está havendo multiplicação daquilo que era pouco diante dos meus olhos. E agora Jesus simplesmente olha para mim e fala: vai, entra no barco e vai para outro lugar. Às vezes eu não consigo entender isso. Porque quando nós estamos num lugar que é confortável, que tem provisão, é bom, eu duvido alguém falar assim: eu vou sair daqui e vou para um lugar desconhecido. Porque ali tem provisão. E é como se Jesus olhasse para os discípulos, olhasse para nós nesse momento e falasse assim: você não precisa andar comigo, você não pode andar comigo, você não deve andar comigo por causa da provisão. Senhor, mas a provisão é boa. Não ande comigo por causa da provisão. Quem anda com Jesus por causa da provisão é a multidão. Mas quem é discípulo não anda por causa da provisão. Porque a palavra vai nos ensinar o seguinte: que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca dele. Ter provisão é bom, mas nós precisamos aproveitar e achar muito melhor ouvir a voz dele do que sentir que é mais instável, eu tenho mais estabilidade na hora da provisão. E na hora que eu olho para o barco que ele fala para eu entrar, é pequeno diante da imensidão do mar que ele pede para eu entrar. E aí eu vou olhar para aquele barco e falar assim: tá bom, o barco ele é pequeno, mas a imensidão do mar é grande. Então a firmeza do lugar que eu vou pisar agora é pequena, diante do lugar que ele está pedindo para eu entrar. Você consegue entender isso? O mar é muito maior que o barco. E Jesus fala assim: entra no barco. Tá bom, eu vou entrar no barco. Mas e o Senhor? Eu vou ficar e vou despedir a multidão. Não, o Senhor está falando para eu ir, entrar no barco, ir para um lugar que eu não sei o que vai ter lá, eu não sei como ir. Ainda que eu tenha anos de experiências em pesca, em remo, o Senhor está falando para mim entrar no barco e ir para um lugar que eu não conheço. E o Senhor não vai, simplesmente o Senhor vai ficar aí, despedir a multidão, e eu vou, é isso. E aí nós olhamos rapidão e lembramos de quem? Moisés. Não me faça sair daqui sem a tua presença. Não me faça. Aí a gente vai com intrepidez, com muita violência, fala: Jesus, não me faça sair daqui sem a tua presença. Aí Jesus vai olhar para mim, vai olhar para você e falar assim: isso daí para hoje não cola mais. Porque lá no tempo de Moisés era Deus acima de Moisés.
Aí, agora no tempo dos discípulos, é Jesus ao lado dos discípulos. E agora é Jesus dentro de mim e de você. Você consegue entender isso? Então não me faça subir desse lugar sem a tua presença. Como? Não tem como eu sair daqui sem a presença dele, porque ela já está dentro de mim. Mas aí a gente vai olhar para a situação, para as circunstâncias, vai falar, eu não sei o que fazer. Eu não quero ir, porque aqui está gostoso, aqui está saudável, aqui tem multiplicação, aqui tem milagres. O Jesus que eu estou vendo aqui, que eu estou observando aqui, que eu estou seguindo aqui, me traz expectativa. Gera em mim expectativa de estabilidade. De estabilidade, melhor dizendo. Tá bom. Quando Jesus fala para mim, entra no barco e vai para outro lugar, já gera em mim um certo receio, um certo medo, a vontade de falar, não, eu não vou. Porque eu não sei o que vai acontecer lá. E não é sobre o que eu não sei o que vai acontecer, é sobre quem está falando comigo. Não é sobre o que você está vendo, mas é sobre quem você está ouvindo. O mesmo que falou para você, traga os pães diante de mim, é o mesmo que olhou para os céus e deu graça, você ouve a voz dele. É o mesmo que agora está ordenando para você, olha, entra no barco e vai para o outro lado. Essa voz que eu ouço aqui, no lugar de estabilidade, que é fácil, cara. Quando eu estou no quarto orando, é fácil. Quando eu estou desesperado, apaixonado por ele. Chegar em um momento quando parece que falta tudo. Chegar em um momento quando você olha e fala assim, não tem mais nada. E aí Jesus olha para você e fala, ainda tem alguma coisa. Traz para mim. Você entrega para ele. Ele multiplica. Você olha, uau, ele multiplicou aquilo que eu achava que era pouco. Agora eu não saio mais aqui. Aí Jesus olha e fala, filho, você não entendeu. Eu preciso te levar para um novo nível. Eu preciso te levar a um outro lugar. Anacaso, força. Acho que algumas pessoas aqui já ouviram a palavra equibalo, né? É quase a mesma palavra, né? De força, vai. Entra no barco, mas tô com medo. O medo não pode nos impedir de entrar naquilo que ele fala para a gente entrar. Nosso amor por ele precisa ser muito maior nesse momento. Porque a palavra nos ensina que o amor lança fora todo medo. Então não posso ter medo. Ainda que vai dar um calafrio, o coração vai palpitar um pouco mais forte, eu não posso ter medo. Os discípulos eles vão entrar no barco. E aí eu me pego pensando, o barco se afastando, Jesus despedindo a multidão, os discípulos olhando, ele vai ficar mesmo. Um olha para o outro e fala assim, e aí, nós vamos fazer o quê? Vamos continuar. Mas ele ficou, vou continuar, ele falou. Porque o que Jesus fala é, entra no barco, vá para outro lado, enquanto eu despeço a multidão. Jesus despede a multidão e vai para o monte orar. Só que o meu coração, no meu entendimento, era que Jesus ia despedir a multidão. Não sei como, de alguma forma, ele ia, sei lá, forma natural de pensar, ele ia pegar um outro barco e ia até onde eu estou indo. Só que eu olho, naquela época não tinha relógio, de pulso. Eu olho para o tempo e vejo o céu escurecendo, para um lado, para o outro, não tem nada, só o barco em que nós estamos, e muita água. E cadê Jesus?
Jesus vai subir para o monte para orar, para falar com o Pai. E quando o barco está no meio do caminho, o meio é... Sabe quando você vai atravessar uma faixa de pedestre, está vindo um carro, você está no meio da faixa, você não sabe se continua, se você volta. Interessante é que a maioria pensa em voltar. É assim ou não é? É natural. Estou atravessando a faixa de pedestre, está vindo um carro, estou no meio da faixa. Naturalmente eu vou pensar em voltar. Só que agora eu estou no meio, não tem mais volta. Porque existe um vento que está soprando muito forte e há uma tempestade muito forte. E o barco está balançando agora. Mas eu estou no meio. A distância para me voltar é a mesma para me concluir. A distância para eu voltar para o ponto onde Jesus falou para mim entrar no barco é a mesma para mim continuar e chegar onde Ele falou para eu ir. Agora eu vou ter que pensar, eu vou ou eu volto? Pensa rapidão, qual seria a sua resposta? Você ia ou você voltava? Está no meio. A gente se lembra daquele texto que Jesus está no barco e tem uma tempestade, os discípulos começam a ter medo. E eles vão acordar, Jesus fala, Jesus, nós vamos morrer, né? Parece. Então, imagina os discípulos no barco e não tem Jesus lá. Não tem como eu correr e acordar Jesus e falar, olha, não tenho o que fazer. A única coisa que vai me restar, ou que pelo menos é o que vai me sustentar, ou precisa me sustentar nesse momento, é a oração. A oração precisa estar mais alto do que a tempestade que nós estamos vivendo. O nosso nível de oração, o nosso nível de intimidade com Ele precisa estar mais alto do que o nível de tempestade que nós estamos vivendo. E é interessante, né? Porque quem aqui não passou, não passa ou não está passando por tempestade? Você olha para os lados e fala, não tem o que fazer. Só que se nós temos uma vida de oração, e esse nível de vida de oração é muito mais alto que a tempestade que eu estou vendo, vou ficar tranquilo. O problema é quando não. Quando a tempestade é mais alta do que o nível de oração. E aí Jesus vai nos ensinar nesse momento que o nível de intimidade dele com o Pai não fez ele parar para paralisar a tempestade de alguém. A tempestade de alguém não pode nos paralisar, não pode paralisar o nosso tempo de oração. Porque se nós paramos o nosso tempo de oração por causa da tempestade de alguém, nós cortamos o nosso nível de intimidade com o Pai por causa da tempestade de alguém, quem sabe eu vou me tornar mais tempestuoso do que a tempestade. Já viu aquele termo? Está fazendo tempestade em copo d'água? E aí o texto vai dizer que Jesus está orando, mas o que está acontecendo naquele momento? Está tendo tempestade. O barco está quase afundando. Os discípulos estão lá. Cadê Jesus? Está orando. Quando é que Jesus vai até o barco? Quando ele termina de orar. Quando ele termina de orar, ele desce o monte. E agora ele vai andar sobre as águas. Interessante, né? Porque ele me forçou a ir para um lugar que eu não... Se eu pensar de uma forma natural, raciocinar de uma forma natural, eu não vou. Porque aqui está estável. Eu estou ganhando bem aqui. Meu patrão me ama.
aqui está tranquilo, eu conheço tudo. Está tendo provisão. E Jesus olha e fala, nem só de pão virá o homem, mas daquilo que sai da boca de Deus. Você começa a ouvir a voz dele. E ele fala para você, vai, sai daí, entra no barco e vai para outro lugar. Por obediência, né? Não por raciocínio, mas sim por obediência. Porque por raciocínio eu não vou sair. Por raciocínio eu vou querer manter e ficar firme aqui. Por obediência à voz daquele que me falou, eu vou sair. Agora eu estou no barco, está uma tempestade e Jesus, fica tranquilo. O mesmo Jesus que falou para você e está vindo. O mesmo Cristo que fala para você ir, vai, é o mesmo que está vindo. Mas eu não estou vendo, eu não preciso ver, eu preciso crer. Eu preciso entender que se Ele mandou eu ir, Ele vai prover, Ele vai providenciar, Ele vai fazer alguma coisa. E uma coisa eu tenho certeza, Ele não vai te deixar morrer. Ele não vai deixar você naufragar. Quem mandou? Foi Ele. Seja sincero, é muito mais fácil eu falar que vou ficar do que eu falar que eu vou ir, sim ou não? Só que Jesus ele está querendo nos ensinar, e aqui eu vou dando fim ao que Jesus colocou no meu coração, é que a mesma força que Ele usou para falar, entra no barco, vai ser a mesma força, vai ser meio redundante que eu vou falar aqui, tá? Mas a força que Ele fala para mim entrar no barco, vai ser a mesma força que vai me forçar a crescer, a amadurecer a certeza de que Ele mandou e Ele estará comigo. Quando Ele faz isso, quando Ele está fazendo isso, ou quando Ele fizer isso, tenha certeza que é para trazer uma maturidade dentro do nosso coração, para que nós possamos ter convicção de que Ele está comigo. O que vai ter lá do outro lado? Não sei. Por que Ele vai mandar eu ir para o outro lado? O que me separa de um lado e outro? É só o lado oposto daquele que você estava pensando em ir. Ou em ficar. Jesus, Ele faz isso às vezes. É o oposto. Eu queria ficar aqui. Mas Ele fala o oposto daquilo que eu queria. E aí eu repito, não é o que eu quero fazer, mas é quem está falando comigo. Você consegue entender isso? Não é o que eu estou afim, não é o que eu estou disposto, não é o que eu desenhei para fazer. Porque às vezes eu desenho, a era coach me faz pegar um papel e descrever tudo aquilo que eu quero, que eu penso. Jesus, deixa eu ficar quieto. E eu vou desenhar, eu vou pôr foto, eu vou todos os dias acordar de manhã e olhar para aquilo e falar, é isso que eu quero. E de repente Jesus tem o oposto daquilo que eu entendo ser, daquilo que eu entendo é para mim. E Jesus vai falar, vai para o outro lado. Mas é só para você viver algo que você nunca viveu com Ele. Mas é só para a gente viver, ter uma experiência que nós nunca tivemos com Ele. Eu tive a experiência do Jesus na praia, do Jesus curando, de Jesus multiplicando pães e peixes. E agora Ele precisa, na verdade Ele quer nos levar para um nível de experiência muito mais alto, muito maior com Ele. Qual que vai ser esse nível de experiência? É você olhar para a tempestade, e no meio da tempestade você olhar e ver Jesus caminhando sobre as águas. E aí você olhar e falar, é um fantasma. Coração quase sair pela boca. E aí você ouvir a voz que falou para você, entra no barco, você ouvir a mesma voz falando, ei, tem de bom ânimo, sou eu. Aí Pedro vai olhar para ele e falar assim, vai olhar para ele não, Pedro não está vendo ele, Pedro está só ouvindo.
Pedro vai olhar e vai falar assim: se és o Senhor, manda eu ir ter contigo. Se é, por que ele fala se é? Porque a mesma voz que eu ouvi lá atrás, deixa tudo e me segue. A mesma voz que eu ouvi lá atrás, entra no barco. A mesma voz que eu ouvi lá atrás, precisa ser a mesma voz que vai me sustentar no meio da tempestade. É por isso que eu preciso guardar essa voz. É por isso que eu preciso identificar essa voz. Porque é a mesma voz. Não é outra voz, é a mesma voz. E aí quando você ouvir a mesma voz, você vai falar: Senhor, eu estou ouvindo, eu sei que é a sua voz, mas eu preciso ter uma certeza. Se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. E aí Jesus vai olhar para ele e vai falar de forma rápida: vem. Não demora para ele falar essa frase, vem. É rápido. Jesus não fala: Pedro, fique tranquilo, sou eu que estou falando. Não, Jesus fala apenas: vem. É uma palavra curta. Quanto tempo demora para falar essa palavra? Quantos segundos? Quantos minutos? É rápido ou não? Vem. Imediatamente. Pedro entendeu isso. É o Senhor. Porque é a mesma voz. Eu sinto no meu coração que é a mesma voz. Eu estava no meio de uma tempestade, com medo, sem saber se eu ia viver ou não. Mas agora Jesus vem e fala, e eu entendo que é a mesma voz. E ele fala: vem. Eu não posso duvidar quando eu entendo que é a mesma voz. A mesma voz que me forçou a entrar no barco, agora é a mesma voz que vai me forçar a sair do barco. Imagina agora, Pedro está num lugar firme, num barco. E aí, ele olha para o mar, ele olha para as águas. Qual que é a intensidade das águas? Qual que é a densidade dela? Quando Jesus fala: vem, eu não sei se você pensa dessa forma, mas parece que a água vai ficar firme. Sim ou não? Parece que o barco que Pedro estava era firme, mas quando Jesus falava: vem, parece que a água se torna firme agora. E não acontece nenhuma das duas coisas. Quando Jesus fala, a água não vai se tornar firme e o barco vai se tornar mole. No físico, no natural, não vai mudar nada. Porque a água não precisa estar firme, quem precisa ser firme sou eu. A água não vai mudar a forma natural de ser porque Jesus falou. A água vai continuar sendo água. Quem que precisa ser firme naquilo que ele falou? Sou eu. Quem que precisa ser firme na hora que ele falar? Às vezes eu olho para aquilo e falo: isso aqui, essa situação, essa tempestade, tudo que está acontecendo, me faz olhar e falar: Senhor, eu entendo que é a sua voz. Eu vou pisar aqui. Eu vou andar porque o Senhor falou comigo. Pedro entra ele sai do barco e ele começa a andar. É maravilhoso. Ele dá 1, 2, 3 passos, não sei quantos passos, até Jesus. E aí vai acontecer algo que não era para acontecer. Pedro, ele vai olhar
para a tempestade ao invés de olhar para Jesus. E quantos de nós não fazemos isso? Quantos de nós, na hora da tempestade, ao invés de olhar para Jesus, começa a olhar para a tempestade? Quantos de nós, a olhar para aquilo que Ele falou, para as promessas que Ele falou, para aquilo que me sustentou até agora, quantos de nós não olhamos para a tempestade, ao invés de olhar para Jesus? Cara, isso é, posso dizer, qual que é a palavra? Isso é confrontador. Isso nos confronta. Porque nós conhecemos o Jesus da praia, o Jesus que cura, que multiplica, que faz, que age. Mas quando eu estou no meio da tempestade, que eu olho e não o vejo, eu ouço Ele. Porque antes era mais fácil quando eu via. Agora é mais difícil quando eu apenas só ouço. Aí eu ouvi Ele, eu dou o primeiro passo. Ao invés de eu olhar para Ele, fixar os meus olhos nele, eu vou olhar para a tempestade. E não vai restar mais nada além de afundar. Eu vou afundar. Todas as vezes que eu tirar os olhos de Jesus, eu vou afundar. Todas as vezes que eu tirar os olhos de Jesus, eu vou afundar. Isso nos confronta e nos faz olhar e dizer: eu não posso tirar os meus olhos de Jesus jamais. Quantas vezes a tempestade nos faz ter essa intenção de eu não vou olhar para Jesus, eu vou olhar para o que está acontecendo. E eu me lembro de tanta coisa que Jesus já falou comigo. E uma delas é que, aquele texto que diz assim: 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas você não será atingido. Eu lembro como se fosse hoje, olhando para esse texto, e o Espírito Santo falando assim: não é nada do que você está pensando. Não é que você vai entrar no Rio de Janeiro, vai estar tendo tiroteio e vai morrer um monte de gente, só você que é bonitinho não vai morrer. Porque às vezes parece isso, né? Nós vamos entrar no meio de uma guerra e morre todo mundo, menos eu que sou mais bonito, sou mais santo, oro mais que todo mundo, leio mais que todo mundo. Você olha para vocês e fala: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Não tem nada a ver com isso. Eu falei: Senhor, me ensina, me explica isso. É que tudo pode estar caindo à sua volta, mas você não pode cair. Você precisa continuar firme. Você não será atingido. É o momento em que você começa a olhar não para aquilo que está caindo à sua volta, mas sim para Ele. O que faz você não ser atingido é para onde você está olhando. Se você olhar para a tempestade, você vai cair, você vai afundar. E aí, Pedro começa a afundar. Jesus vai estender as mãos, porque Pedro ele vai gritar: socorro. Jesus estende as mãos e pega Pedro. Jesus dá uma torqueada em Pedro, né? Homem de pequena fé. E aí é interessante que o texto vai dizer, os músicos pode subir. O texto vai dizer que Jesus pega Pedro e eles vão para o barco. Mas é interessante demais que Jesus não acalma a tempestade. Para a tempestade para Pedro, para mim e para Pedro andar até o barco. Não, eles vão andando e a tempestade continua a mesma coisa. Não é porque Jesus vai segurar nas nossas mãos que a tempestade vai parar. Não, se Ele pegar nas minhas mãos porque eu clamei, porque eu falei: Senhor, socorro, e agora Ele pegou nas minhas mãos e tudo, a tempestade vai parar. Não, não vai parar. Só que isso não tira e não pode tirar de mim a convicção de que, apesar da tempestade, Ele está comigo. Isso não pode tirar de mim, isso não pode tirar de nós a convicção de que, apesar da tempestade, Ele está comigo. A palavra nos ensina isso. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora Ele segurou na minha mão e a tempestade vai parar. Não, Ele vai andar com você. E quando Ele chegar no barco,
aí sim a tempestade para. Qual que é a conclusão de tudo isso? É que às vezes Jesus vai nos forçar a amadurecer de forma rápida, para que essa maturidade de forma rápida nos faça entender que Ele é Cristo e apesar de tudo, acima de tudo, Ele estará conosco. Se coloque de pé no seu lugar. Independente de tudo que está acontecendo, de tudo que acontece, de tudo que vai acontecer, nós precisamos entender, Ele é o Cristo. Ele é o Cristo. Ele que falou comigo, Ele que me sustenta. Independente do que acontece, independente do que está acontecendo, nós precisamos entender, ter essa convicção e a força da palavra dEle vai nos fazer entender isso, que Ele é o Cristo. Ele é o Cristo. Ele é o Cristo. Ele é o Cristo. Se Ele mandou você ir, vai. Se Ele falou para você ir, vai. O nosso nível de maturidade precisa aumentar nesse tempo. E qual que é o nosso nível de maturidade que precisa aumentar? É o nível de entender que não é o que está falando, mas é quem está falando. E quando Ele está falando, eu preciso identificar a voz dEle. É esse nível de maturidade que nós precisamos entrar como igreja. É de identificar a voz dEle. Ele é o que vos fala. Ele é o que nos fala. Ele é quem fala. Não é o que Ele está falando, mas é quem está falando. E quando eu entender, é Ele que está falando, eu vou agir, independente das circunstâncias, independente da tempestade. Independente da tempestade. Ei, Jesus. Senhor, mas se eu for, eu vou passar por tempestade. Não é se eu vou passar por tempestade, é se eu vou passar através da tempestade. Ei, Jesus não quer nos fazer passar por tempestade, Ele quer nos fazer ultrapassar a tempestade, passar através da tempestade. Ei, feche seus olhos. Vou beijar o seu rosto, Senhor, e olhar bem fundo em seus olhos de amor. Perder a noção do tempo que eu passei em adoração. Eu vou beijar o seu rosto, Senhor, e olhar bem fundo em seus olhos de amor. Perder a noção do tempo que eu passei em adoração. Jesus, meu tudo, diga.
Jesus, meu tudo, Jesus, meu rei, és minha vida, minha alegria. Eu vou beber do vinho sobrenatural, quero transbordar. Jesus, meu tudo, Jesus, meu rei, és minha vida, minha alegria. Eu vou beber do vinho sobrenatural, quero transbordar. Ei, Ele vai te sustentar. A voz que mandou eu ir vai ser a voz que vai me sustentar. A voz que falou comigo no meu quarto, na minha intimidade, vai ser a voz que vai me sustentar. Aquilo que eu construí na minha intimidade com Ele vai ser a voz que vai me sustentar no meio da tempestade. É o mesmo fundamento, é a mesma base, é a mesma firmeza. Não é o lugar, é você. Não é o lugar, é você. Não é o lugar, o ambiente que vai ficar firme. Não é o ambiente que vai transformar em firmeza. É você que vai ficar firme, porque é a mesma voz. É a mesma voz. É a mesma voz. Quero transbordar.